automobilístico, enfim, de desenvolver o país. Disseram assim a ele: Brasília não pode ser aliada. Suspender os gastos de Brasília. Ele disse: esses, aqueles. Querem que eu pare Brasília? Isso não é possível. E eu disse: presidente, não é necessário. Para o que eles querem, o senhor pode fazer por outras formas. O Brasil pode modificar seus compromissos externos e pode resolver os seus problemas sem se dobrar o Fundo Monetário. O Fundo Monetário era contra as metas de desenvolvimento dele, e nos 5 anos do governo dele, o Brasil cresceu 7% ao ano. E quando o Fundo Monetário queria boicotar, impedir ele rompeu com o Fundo Monetário. Ele assim fez, e o Fundo Monetário depois aceitou a modificação de política do Brasil. Você veja que o ingrediente coragem como é importante em política. Eu nunca vi um político que tivesse tanta audácia. Está consolidada entre nós a democracia e estabelecida a paz que todos esperamos duradoura. Foi uma apoteose para o Juscelino, né, o Afonso Arinos, que tinha sido adversário do JK durante todo o governo, disse, né, o acaso dele parecia uma alvorada, porque o povo levou em festa, apesar de estar chovendo naquela tarde, levou até o Juscelino em triunfo até o aeroporto. Né, ele deixou o governo, embora não tivesse feito sucessor, ele deixou o governo em glória. Mas chegou no avião, indo para Paris, onde ele ia descansar uns dias, o piloto, né, o chamou à cabine dizendo: olha, o Jânio Quadros está fazendo um discurso na hora do Brasil e está fazendo acusações pesadas. Ele começou com os inquéritos, com aquela coisa terríveis, uma perseguição terrível, porque o Juscelino tinha 60% de intenção de voto, seria reeleito, ia fazer o maior programa que esse país já viu de agricultura. O JK-65, o símbolo era um trator, era uma enxada, era fazer agricultura. Depois de deixar a presidência, o Juscelino passa um tempo na Europa, depois houve uma eleição para senador, fora de época, e ele se elegeu senador por Goiás. Enfim, e foi para o Senado. A renúncia de Jânio desencadeia mais uma crise política aguda que acaba no golpe de 64 com a deposição de João Goulart. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. O Marechal Castelo Branco assume a presidência com o compromisso de convocar eleições diretas ao final do mandato. O procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações, no processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1966. Tem a palavra o senhor senador Juscelino Kubitschek. Na previsão de que se confirme a cassação dos meus direitos políticos, que implicaria na cassação do meu direito de cidadão, julgo do meu dever dirigir desta tribuna algumas palavras à nação brasileira. Faço agora para que, se o ato de violência vier a consumar-se, não me veja eu privado do dever de denunciar o atentado que na minha pessoa vão sofrer as instituições livres.
Ele ficou sabendo que ia ser cassado. Então ele fez um discurso, né, bastante veemente, dizendo que, mais uma vez, né, ele ficava sendo fiel da balança, né, e que o mandato dele iria ser, digamos assim, o fator decisivo, referencial para a democracia. O Juscelino foi cassado porque era um candidato praticamente imbatível nas eleições de 65. E a linha militar radical e os adversários dele à presidência queriam excluí-lo do processo. Houve uma ação de lacerdistas extremados muito forte, e também de militares. Sou ainda o mesmo cidadão. Ontem, detentor do governo, chefe constitucional das Forças Armadas, aquele que amparou e promoveu os seus mais ferrenhos adversários. Hoje, um homem desarmado, sem possibilidades de reação material, mas disposto a reagir com a energia, a determinação, a coragem dos que combatem para cair de pé. O primeiro mundo, quando viu que o Brasil tinha crescido 50 anos em 5, que o Brasil era uma potência, que faltava um bom administrador, que faltava um bom gerente, então o que eles fizeram? Eles provocaram a Revolução, porque a Revolução de 64, ela veio da Escola Superior de Guerra, da UDN e do embaixador americano Lincoln Gordon. No Palácio do Planalto, o presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, lê a justificativa do ato institucional número 2. Cassando o mandato dele e cassando os direitos políticos dele, ou seja, não podendo mais ser candidato por 10 anos, sendo privado dos direitos cidadão, ele ficaria afastado. E o governo, até certo ponto, o governo achou que com isso estava resolvido o problema. Mas as cóleras continuavam muito desenfreadas, muito vorazes, e queriam humilhar o Juscelino. Qual foi a hora mais dramática para mim? Foi aquela em que, no ombro do povo, no aeroporto do Galeão, eu deixava o Brasil para um exílio de 3 anos, sob a aclamação frenética de uma multidão, que quando me viu caminhar para o aeroporto, entoou toda ela o hino nacional. Esse foi realmente um momento de terrível emoção para mim. Ai de mim, te esqueceste. Ficou alguns meses em Paris, mas vivia morto de saudade do Brasil. Não tinha o que fazer lá, já começa a sofrer falta de dinheiro, aluga um pequeno apartamento em Paris, mas a dona Sara teve que voltar, as filhas estavam aqui, ou seja, foi um horror total esse período em que ele passou em Paris, inclusive no Natal. É uma coisa até emocionante. Aquilo, você fazia aquilo, fazer cotas aqui, e nós tínhamos que levar dólar. Eu levei no bolso do paletó, muito discretamente, por causa dos riscos de alfândega, etc. E também nós não podíamos levar tanta importância. Mas aquilo era para a manutenção, para a sobrevivência dele. Vieram as eleições de governador apenas em 65. E alguns amigos dizem, volte antes do resultado da eleição, porém depois da realização da eleição, para dizerem que você não influiu. Ele voltou e encontra na escadinha do avião, no Galeão, já um oficial do Exército dizendo, o senhor está intimado a depor hoje, às 4 horas da tarde, no IPM do Partido Comunista, uma coisa horrorosa também.